Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esse vídeo de Sociologia do Direito. Eu sou o professor Marcelo Martins e hoje eu gostaria de falar a respeito do pluralismo jurídico, um dos temas mais interessantes, na minha opinião, para ser abordado quando nós estamos estudando de fato o sistema jurídico. Nós sabemos que quando nós estamos iniciando nossos estudos jurídicos, nós aprendemos que o direito ele é um complexo normativo que tem a pretensão de organizar a sociedade e de regular os seus comportamentos em uma totalidade de espectros, sendo certo que a lei que vale para um território vale para todas as pessoas, de tal maneira que a gente tem uma organização jurídica que se pretende única, na medida em que, ao menos do ponto de vista do seu poder de império, né, o ius imperii, o direito se pretende como uma totalidade normatizante que vai efetivamente descrever as condutas das pessoas segundo seus próprios parâmetros normativos e legais. Então, quando o direito se coloca sistemicamente no sentido de promover uma forma jurídica para as coisas, nós ficamos ali inclinados a perceber que tudo aquilo que acontece fora dessa ordenação jurídica, tudo aquilo que acontece para fora desse espectro normativo do direito, seria então antijurídico ou pelo menos parajurídico. E aí nós teríamos então a noção de que existe o direito e aquilo que acontece fora do direito estaria então desamparado pela cobertura da lei, não poderia alegar esta validade, portanto seria ilegal, na melhor das hipóteses, e ilícito se nós estivéssemos falando de uma situação de conflito direto com o ordenamento jurídico, e não apenas de uma lacuna. Pois bem, nós temos aqui uma série de abordagens quando nós estudamos o pluralismo jurídico, né? Via de regra, o pluralismo jurídico ele é definido como a presença de mais de um sistema jurídico operando em uma mesma realidade geográfica ou social. E aí nós teríamos então como exemplo as regras e as regulamentações de comunidades de países em blocos econômicos que conviveriam tanto do ponto de vista das regras entre esses países, quanto do ponto de vista das regras internas de cada país. E aí nós teríamos aqui, do ponto de vista do direito internacional, um regramento que poderia, ao mesmo tempo, reger uma situação do ponto de vista externo e do ponto de vista interno de um país. Esse é um exemplo da perspectiva do direito internacional, né? Além de outras abordagens no mesmo sentido. A abordagem sociológica que nos interessa aqui para o nosso estudo de sociologia do direito, e me parece que essa é a abordagem mais interessante, foi a abordagem proposta inicialmente pelo professor Boaventura de Souza Santos, que durante a década de 70 realizou um estudo etnográfico bastante abrangente numa favela conhecida como Favela do Jacarezinho. E aí, efetivamente, para cumprir com todos os termos de confidencialidade e sigilo daquele estudo, ele acabou publicando essa pesquisa, nomeando aquela favela, aquela comunidade, como Pazárgada, né, em alusão ao poema de Manuel Bandeira. Né, vou-me embora para Pazárgada, lá sou amigo do rei, terei a mulher que quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Pazárgada. Né? Na verdade, uma visão bastante idílica que o poeta Manuel Bandeira apresentava. Né? Mas considerações literárias à parte, o que ficou marcado nesse estudo do Boaventura de Souza Santos que chamou tanta atenção no que se refere a uma abordagem completamente nova do direito? O Boaventura de Souza Santos, quando ele foi fazer essa pesquisa, ele começou a perceber que as relações entre a comunidade de Pazárgada e o poder público, elas eram ou inexistentes, ou elas eram relações de antagonismo. Então as pessoas moravam naquela comunidade, e assim como acontece até hoje, elas não tinham acesso a nenhum tipo de serviço público, não havia ali as escolas colocadas à disposição da população, não haviam hospitais, não havia sequer nome e CEP nas ruas para que pudessem ser instalados os relógios e aí efetivamente os relógios de luz e a iluminação providenciada pela Light. Né? E efetivamente a companhia de luz do estado do Rio de Janeiro não dava conta de ir até esses lugares simplesmente porque juridicamente, do ponto de vista estatal, aquele bairro não existia. Como é que os moradores poderiam então desenvolver ali a sua moradia, as suas práticas domésticas, poderiam viver e trabalhar naquele lugar se não havia nem sequer um CEP que permitisse a instalação dos relógios elétricos? Como ainda acontece em muitas comunidades até hoje, o que acontece é que os moradores eles acabavam recorrendo ao artifício ilegal de puxar um gato
e aí a partir daí, naquele emaranhado, fazer ali a distribuição de energia elétrica de maneira precária. Da mesma maneira, quando os moradores tinham conflitos, o Boaventura de Souza Santos surpreendeu que eles não levavam as questões ao judiciário, né? A noção de levar um questionamento ao judiciário era absurda para os moradores de Pasárgada. E o próprio Boaventura ficou bastante surpreso nessa recomendação etnográfica, né? De que a sua própria abordagem inicial foi muito mal recebida quando ele se apresentou como um investigador. Alguém que estava ali para conduzir pesquisas e investigações. Ele foi confundido com um policial. E por que ele foi confundido com um policial? Porque com presença de qualquer contato exterior da comunidade com aquela população, ele se dava no marcado por um conflito. Né? Daí a frase basilar de uma dos entrevistados, uma das entrevistadas do Boaventura de Souza Santos, né, que marcou muito a pesquisa dele, é que os moradores de Pasárgada, ao descrever o porquê de não recorrerem aos serviços públicos, por que não recorrer ao judiciário para pleitear os seus direitos, por exemplo, ter energia elétrica em casa, por exemplo, ter acesso a saneamento básico, por que não recorriam ao judiciário? E aí a resposta do morador ou da moradora foi, e mais de uma vez isso aconteceu, porque nós somos ilegais. E isso chamou muito a atenção do Boaventura, porque não se tratava de uma pessoa que dizia que estava numa situação de ilegalidade ou que ela vivia numa habitação que era uma invasão de terra, não tinha o registro da propriedade, efetivamente, né? Que ela não poderia recorrer ao judiciário porque ela não confiava nas leis, não era isso. É porque essa pessoa entendia que todas as suas relações com o poder público se pautavam pela ilegalidade, de tal forma que ela escolhe as palavras ao ponto de se definir como ilegal. Isso é muito interessante, porque, na verdade, muito embora a ilegalidade possa se dar em face de um sistema jurídico dado como oficial, havia em Pasárgada, como há em muitas comunidades e como há o tempo todo acontecendo na sociedade, uma pluralidade de práticas jurídicas e sociais que, muito embora não amparadas pelo direito oficial ou muitas vezes em conflito com o direito oficial, tomam um lugar e se legitimam entre as comunidades de maneira oficiosa. E aí, efetivamente, as pessoas precisam recorrer a mecanismos de mediação que nada tem a ver com aqueles pautados pela lei. E, de fato, quando há uma situação de conflito, alguém precisa de um remédio nessa comunidade, essa pessoa vai recorrer ao chefe do crime organizado, ao tráfico, ou mais recentemente, vai recorrer às milícias. Se alguém quiser contratar um serviço de internet em uma determinada comunidade ou território controlado por uma milícia, essa pessoa não vai simplesmente ligar para o telefone de uma empresa e solicitar um contrato, uma visita de um técnico, pois sabidamente nesses territórios a lei civil do Brasil, que rege os contratos, ou a lei de proteção ao consumidor, não são respeitadas, as regras concorrenciais não existem. Tudo acontece ou não acontece conforme o condão da milícia. E aí, efetivamente, é o miliciano local que deve ser procurado se você deseja ter um serviço de internet, um serviço de gato-net, né? Uma espécie de serviço de televisão pirata, né? Se essa pessoa deseja comercializar ou comprar um bujão de gás ou um galão de água e efetivamente material de construção, ou mesmo se ou mesmo se precisar de uma autorização para construir. Tal é o nível dos poderes paralelos, por assim dizer, embora haja divergência com relação a essa terminologia, segundo alguns pesquisadores, tal é o nível dos poderes oficiosos, preferencialmente dizendo, que hoje nós temos verdadeiras bolhas de operação jurídica que funciona com regras diferentes das regras oficiais. E aí nós poderíamos dizer, ora, mas não estamos então diante de uma simples ruptura com esse direito? E aí nós estamos aqui, não aqui numa relação oficiosa, mas puramente legal, na qual esse direito ainda existe, mas ele está sendo violado. Sim, mas por outro lado nós estamos diante de uma comunidade que por alguma razão, quer gostando, quer não, acaba por estar subjugada a um novo ordenamento jurídico e vive conforme esse ordenamento jurídico. E é esse interessante sistema no qual o oficial e o oficioso regem em momentos diferentes aspectos distintos da vida de uma comunidade é que chamo hoje de pluralismo jurídico. Aqui tomando de empréstimo a ótica do professor Boaventura de Souza Santos para formular uma noção de que muitas vezes essa duplicidade
de esferas jurídicas, ou pluralidade de esferas jurídicas, como queiram, vai ser, na verdade, a regra do direito em muitas comunidades. É como se os costumes mesmos pudessem formar uma rede autônoma de direitos, ou como se as forças mesmas pudessem impor a própria lei nos locais onde o Estado não se fizesse presente através dos serviços públicos. Estão achando esse vídeo interessante? Então aguardem, pois eu vou continuar as considerações no próximo vídeo. Muito obrigado por terem assistido até aqui e até o próximo.